Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma configuração com os novos processadores da Intel, oitava geração, né, os Coffee Lake. Finalmente a Intel dando uma repaginada na sua line-up. Agora o i3 é praticamente o i5 antigo, né, são 4 núcleos físicos. O i5 conta agora com 6 núcleos físicos e o i7 temos aí a versão com 6 núcleos e 12 threads. Com certeza o que fez a Intel repensar nisso foi o sucesso da linha Ryzen da AMD. Na verdade, galera, a gente tem que agradecer muito a AMD por ter tido um sucesso aí na linha Ryzen, porque acabou forçando a Intel a se mexer, né? Em alguns casos a gente já notava que o i5 ficava ali em 100%, os 4 núcleos. Jogos como, por exemplo, Watch Dogs 2 e BF1 realmente puxavam bastante do processador, e agora aí com essa nova line-up com certeza vai melhorar essa questão. Bom, essa configuração, galera, ela vai ficar um pouquinho mais cara porque os processadores Coffee Lake, eles acabaram de chegar no mercado brasileiro, então ainda está um pouquinho mais caro, não temos placas-mãe de baixo custo para esses processadores. Por enquanto só temos aí o chipset Z370, então isso acabou encarecendo um pouquinho a configuração. O único problema foi que eles não alteraram o socket, mas de qualquer maneira agora você precisa comprar uma placa-mãe nova, né? O socket é o LGA 1151, só que as placas com o chipset 100 e 200, da série 100 e 200, elas não vão funcionar com os Coffee Lake. Bom, galera, eu acho que eu já falei demais. Vamos aí então para os componentes, né, dessa configuração. Começamos então, galera, com o processador. Eu escolhi para essa configuração de hoje um Core i5 8400, o i5 que ganhou muito espaço agora com esses 6 núcleos, principalmente se você está pensando em montar um PC para games, porque com esses 6 núcleos, por exemplo, ele consegue carregar muito bem a GTX 1070, o que não acontecia com a 7ª geração, né? Que a placa de vídeo ficava ali em 70% de uso, dependendo do jogo. Lembrando que o socket dos processadores da 8ª geração Intel permanecem com o LGA 1151, só que você precisa ter uma placa-mãe da série 300 para fazer a compatibilidade. Um detalhe bem interessante que acontece agora nessa 8ª geração é o turbo clock que os processadores recebem. Vocês podem ver aqui que esse Core i5 8400, que é o i5 de entrada, ele tem um clock base de 2.8 GHz, mas o turbo ele vai para 4.0. Ou seja, quando ele precisar aí um pouquinho mais de desempenho, automaticamente vai ali para os 4 GHz, aumentando o seu desempenho. Lembrando que essa versão aqui, né, do i5 não é desbloqueada para overclock. A litografia do processador permanece em 14 nanômetros e o TDP é de 65 watts. Uma questão que eu gosto de estar sempre recordando é que os processadores sem o K no final da Intel, eles vêm com a dissipação padrão, então você não precisa comprar algum tipo de CPU cooler avulso para eles. Quanto aos valores, aqui no Brasil eu encontrei esse processador por R$ 860, preço de boleto bancário. Lá fora, galera, nos Estados Unidos, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, estava sem estoque, mas eu dei uma pesquisada aqui e os valores ficam próximos a $215. Já na Europa, ainda tem estoque desse processador, eu achei no site PCDiga a €210. A placa-mãe da configuração vai ser uma ASRock Z370 Pro 4. Essa aqui é uma placa-mãe com um chipset já um pouco mais avançado, ela vai suportar o overclock, apesar do nosso processador ser bloqueado, né? Se caso você fizer aí um upgrade futuramente, você tem essa feature. Ela suporta até 64 GB de memória RAM do tipo DDR4. Nessa placa-mãe dá para você colocar uma memória com clock mais alto também. Ela é do formato ATX, ela é um pouco maior, né, do que o micro ATX, então você precisa dar uma olhada aí no seu gabinete para ver se ele suporta esse tipo de placa-mãe. E na imagem vocês conseguem ver todos os slots da placa-mãe. Vejam aí que ela tem 2 slots do tipo M.2, então dá para colocar aqui memórias do tipo Optane, SSDs, né, do tipo também M.2. E é uma placa-mãe que, se você depois quiser adicionar algum dispositivo, modem, algo assim, dá para colocar tranquilo porque ela tem slot de sobra. Quanto aos preços, até o momento, ela é a placa-mãe mais barata com esse chipset, né, o Z370, para aceitar os processadores de 8ª geração. Ela está saindo aqui no Brasil por R$ 650, lá nos Estados Unidos por $120,
Na Europa eu não encontrei esse modelo aqui da ASRock, eu só encontrei modelos da marca MSI e foi por 125 euros. Para essa configuração aqui, eu coloquei dois módulos de 8 GB de memória RAM. Eu ando vendo que 8 GB realmente está sendo bem pouco ultimamente, alguns jogos pedem mais que isso. Por exemplo, o PUBG, o BF1 também pede um pouco mais de 8 GB em Full HD. São memórias da HyperX Fury, eu coloquei com clock de 2666 MHz. Não dá muita diferença de valor e o clock mais alto ajuda no desempenho do PC. Cada módulo desse aqui no Brasil sai por R$ 430 e infelizmente memória RAM aqui no Brasil está saindo com preço bem alto. Eu acho até que importando deve sair um pouquinho mais barato. Para armazenar os arquivos, coloquei um HD padrão da Seagate de 1 TB, dá para você colocar aqui também da marca que você quiser. Normalmente eu tenho colocado SSD, mas 120 GB fica bem complicado, né? E SSD acima disso, aqui no Brasil está realmente muito caro. Agora com a memória Optane, dá para você melhorar bastante o desempenho de um HD. E essas memórias já estão ficando mais baratas. Eu achei até uma tecnologia bem interessante aí da Intel. Quem sabe algum dia eu não possa fazer um teste aqui para vocês das memórias Optane. Uma placa de vídeo que com certeza casa muito bem com o Core i5 se você não quiser gastar muito dinheiro, né, já que a GTX 1070 está aqui no Brasil na faixa de uns R$ 1.800, é a GTX 1060 de 6 GB ou a RX 580. Para essa configuração eu coloquei aqui a GTX 1060, esse modelo aqui é o da Galaxy, que vem com overclock de fábrica, ela pode chegar ali até 1733 MHz com turbo. A GTX 1060 de 6 GB ela tem 1280 CUDA cores, largura de banda de 192 bits e o TDP de apenas 120 watts, uma fonte aí de 400 watts que seja de boa qualidade, já vai suportá-la. Ela é uma placa de vídeo muito boa para rodar os jogos atuais em Full HD, ela vai conseguir rodar muito bem, com os gráficos bem altos, e também vai te permitir ter uma boa taxa de FPS. Aqui no Brasil eu achei esse modelo aqui da Galaxy por R$ 1.100, lá fora você consegue encontrar uma GTX 1060 de 6 GB na faixa de $290 ou 310 euros. Para a fonte eu coloquei aqui uma GameX GMX GM500, é uma fonte novata no mercado, esse modelo aqui tem selo 80 Plus bronze, cabeamento dela é fixo. A GameX foi uma marca que chamou bastante atenção pelo seu stand na BGS, eles estão vindo com alguns produtos bem diferenciados, gabinetes interessantes, e eu coloquei essa fonte mais para ver aí o que vocês acham, se alguém já comprou ela, pode colocar aí nos comentários. Lembrando que dá para você trocar de fonte aqui tranquilo, sendo uma fonte com uma boa qualidade, que tenha pelo menos esse certificado, né, 80 Plus. O bacana é que essa fonte está saindo a R$ 190 aqui no Brasil, acho que é o menor preço de fonte de 500 watts, né, com o selo 80 Plus bronze. Só que por ser uma marca brasileira, você não consegue achar lá fora, então eu coloquei aí o valor de uma Corsair CX500. Para o gabinete, eu coloquei aqui um Sharkoon TG5, que é um outro produto que está me chamando bastante atenção, galera, atualmente. Esse gabinete aqui é bem completo, principalmente em relação à refrigeração, dá para colocar 3 fãs na parte frontal. Inclusive essa tampa da frente, ela é de vidro temperado, que dá um design bem interessante. Fora essas 3 ventoinhas na frontal, dá para você colocar também mais 3 no topo, todas elas de 120mm, ou se você preferir, 2 de 140mm, isso serve também para a frontal do gabinete, e também uma lá atrás de 120mm. Lembrando que esse gabinete aqui já vem com 4 ventoinhas pré-instaladas. Nessa outra imagem eu estou mostrando para vocês o interior do gabinete, já dá para ver que ele tem aquela arquitetura com o PSU cover, então a fonte e a baia dos HDs vai ficar escondida em um outro compartimento, e ele tem uma furação para você passar os cabos da fonte, então o cable management fica bem legal aqui nesse gabinete. O preço que eu encontrei dele foi de R$ 290. A Sharkoon, apesar de não ser uma marca brasileira, não sei porquê, mas eu não encontro Sharkoon em outros países, e por isso eu coloquei o valor de um NZXT 410, tanto em dólar quanto em euro. Bom galera, nessa etapa aqui eu faço um resumo geral da configuração. Vocês podem ver que o preço total ficou em R$ 4.190. Dá para reduzir bastante aqui o preço dessa configuração, mas se for o caso você vai precisar também reduzir bastante o desempenho da máquina. Eu queria pedir para vocês sugestões de valores para as próximas configurações, então se for possível,
deixem aí nos comentários. Galera, com isso eu encerro mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o seu like, é muito importante também deixar aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Minhas redes sociais estão passando aí também, caso você queira entrar em contato comigo, é só me chamar numa dessas redes sociais. No mais é isso, um grande abraço a todos, tamo junto, valeu e fui!